Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo, tá? Para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer mais uma sessão referente à playlist Sexto Período Nasal Técnicas Psicoterápicas 1, com ênfase na psicanálise, né? Ou seja, a gente vem aí, esse aqui trata-se do segundo vídeo, então a gente vem falando sobre a escuta na psicanálise e a psicanálise da escuta, né? Com embasamento em um artigo de Mônica Medeiros e Carolina Neumann, que, enfim, é um assunto que a minha professora vem aí abordando em sala de aula, então resolvi trazer para o canal por se tratar de um assunto da psicologia bastante importante. Então o que é que acontece? Para que vocês possam ter um entendimento abrangente referente a esse assunto, faz-se necessário que vocês assistam a parte 1, visto que aqui é uma continuação. Então vai lá, procura a playlist e aí os vídeos estarão organizados, tá bom? Bem, os tempos iniciais da psicanálise, né, sabemos que são os tempos de emprego da hipnose, né? Ou seja, em estado hipnótico, o paciente ele descreve cena, né? Ele descreve a cena, ou seja, ele se conecta com o material traumático, ou seja, com aquele material reprimido. E aí o que é que acontece? Cabe ao médico comunicar-lhe o que havia sido dito e descrito, tá? Por quê? Porque uma vez que o paciente retorna do transe, o paciente ele não vai se lembrar de nada, tá? Então, os sintomas são esbatidos, ou seja, os sintomas ganham um novo tom, tá? Pelo uso do método da hipnose. Mas tem um problema aí. O sujeito, ele não se apropria ativamente da sua história, tá? Então, no decorrer de seus trabalhos, Freud ele vai abandonando a hipnose e vai aí se direcionando à necessidade de criar outra forma de escuta, tá? E aí, eis que surge a associação livre. M. von N., né, que foi uma das pacientes de Freud, o famoso conhecido aí caso N, né? Ela lhe pediu uma certa vez que Freud não a tocasse, que não olhasse para ela, que não falasse nada. Ela só queria ser escutada, só queria apenas ser escutada. Então veja, a palavra se impõe. E aí é quando isso aponta para uma mudança no caminho de Freud, tá? E aí a cura, tá? Entre aspas, a cura viria por ela, a cura viria por meio da palavra, por meio do falar, né? Associando livremente. E o analista escutando sem uma, como é que eu posso dizer, sem uma atenção seletiva, certo? Mas o que é que acontece? Essa palavra não é mais a palavra de um sujeito ausente. Uma palavra de um sujeito ausente que iria ali delegar ao terapeuta uma função de seus conteúdos traumáticos, né? E que colocava em ação um recurso que priorizava a sugestão. O paciente era totalmente sugestionado pelo terapeuta. Ele fazia o que o terapeuta sugeria para ele fazer. E ao terapeuta era delegada essa função aí de memória, porque ao sair do transe, o terapeuta iria recordar ao paciente tudo aquilo que ele falou quando ele estava em estado de transe. E agora tudo muda, minha gente, tudo muda. É por meio das narrativas, mas das narrativas não passivas de um sujeito. As narrativas
ativas de um sujeito acordado. A narrativa ativa de um sujeito que vai aí se apropriar do seu discurso, cheio de lacunas, da presença e ausência da palavra que o paciente passa a ser escutado. Agora trata-se de um sujeito ativo, acordado, com propriedade. Então Freud entrega a palavra ao próprio paciente para que ele fale sobre si mesmo. Ele não ia mais sugestionar. Ele não ia mais sugerir. O paciente ia falar livremente, associar livremente, falar o que viesse à mente. E que por mais que aquilo fosse sem sentido e desconexo, mas de uma certa forma ali tem um sentido, ali tem uma conexão. Tem uma imagem de Freud que eu acho bem interessante. Eu não sei onde foi que eu vi essa imagem, sabe? Mas é uma imagem que tá o divã. Eu não lembro onde eu vi, mas eu achei bem interessante. Tem um divã, o paciente sentado no divã, né? Claro, deitado no divã, falando, associando livremente. E Freud por trás, né? E aí, na cabeça assim do paciente, tinha um emaranhado, como se fosse um emaranhado de linhas, sabe? E aí Freud por trás, com agulha de tricô, né? Tricotando aquele emaranhado, ou seja, organizando, conectando aquele emaranhado. É isso que acontece na associação livre. Por meio da associação livre, o analista ele vai estar ali atento a tudo aquilo que o paciente está associando e ele vai costurando. Ele vai costurando, sabe? As palavras, as entrelinhas, para que assim ele possa chegar ao desconhecido que habita em nós, o inconsciente, tá? Então Freud, ele entrega a palavra ao próprio paciente para que ele fale sobre si mesmo. Sem regras, sem padrão, falar e simplesmente falar. E aí surge então a psicanálise. A psicanálise que é marcada pelo convite a que o analisado, né, aliás, o analisando, em uma posição ativa, diante de seu processo de cura, ele possa se comunicar e associar livremente. E aí é quando Freud ele vem introduzir, né, o conceito do inconsciente. Freud desloca a fala até um outro lugar, muito além da intenção consciente de comunicar algo. E aí é que vem novamente, né, a questão da imagem, que ele está tricotando aquele emaranhado de linhas que sai, né, que está ali representado na imagem, um emaranhado representando, né, toda aquela ideia confusa, aqueles conflitos e aquelas palavras aparentemente desconexas, mas Freud está lá com a linhazinha de tricô, tricotando, conectando, dando um sentido, sabe, encontrando um sentido, ou seja, amarrando aquilo tudo ali para chegar, né, ao inconsciente, para chegar a um outro lugar. Ou seja, ele desloca a fala até um outro lugar que vai além da intenção consciente de comunicar, tá? Então, ao falar, o sujeito comunica muito mais do que aquilo que inicialmente se propôs. Está nas entrelinhas. O inconsciente busca ser escutado e ter os seus desejos satisfeitos. E aí comunicando-se, né, por meio das complexas formações. Que formações são essas, Carla? Sonhos, sintomas, lapsos, xistes, atos falhos. Tudo isso aí são complexas formações com as quais o paciente ele se comunica, né?
E aí é por meio dessas complexas formações que o analista consegue chegar ao inconsciente, né? Sonhos, sintomas, lapsos, xistes, atos falhos, são fenômenos que apontam para esse desconhecido que habita o sujeito. Carla, em que momento Freud observa a existência do inconsciente, né? Ele começou a observar a existência do inconsciente justamente no campo da patologia, quando ele foca o olhar sobre os sintomas durante seus trabalhos com as histéricas, né? E aí, anos depois dessa observação, amplia-se, né? Anos depois de estudar, observar as histéricas, analisar, anos depois, essa observação ela amplia-se, abrangendo aí que é da ordem dos processos psicológicos normais e não só da ordem da patologia. E aí os sonhos apontam para a existência universal do inconsciente, tá? Por meio dele, Freud ele vai se deparar com a imperiosa necessidade, com a necessidade fundamental da escuta na prática clínica, tá? São as associações, o falar livremente, né? Do paciente, esse falar livremente do paciente, esse associar livremente do paciente, possibilita o acesso aos significados dos sonhos. Então, ao tratar da psicopatologia da vida cotidiana, Freud escreve a respeito de falhas que operam no discurso. Que falhas são essas, Carla? Palavras esquecidas, palavras trocadas, tá? Palavras suprimidas, palavras equivocadas. Quando ele trata da psicologia da vida cotidiana, certo? É quando ele começa a escrever sobre essas falhas que vai operar no discurso. E da onde vêm essas falhas que operam no discurso consciente? Ela tem que vir de algum lugar. Que lugar é esse? O desconhecido que habita em nós, o inconsciente. O inconsciente ele mostra-se operante, não apenas no dormir, mas também na vida de vigília. E isso é notório justamente nesses atos falhos, nesses lapsos, nas palavras trocadas, palavras suprimidas, palavras equivocadas, certo? Os textos freudianos, minha gente, os textos freudianos da primeira década da psicanálise, certo? Retratam, em última análise, o domínio permanente do inconsciente sobre a totalidade da vida consciente. E aí, é a partir disso que a associação livre vem ganhar um destaque fundamental. É a partir disso que a associação livre ganha uma ênfase fundamental. E aí, de fato, a análise dos fenômenos psicológicos normais, né, e patológicos só se mostra possível por meio dela, por meio da associação livre. Então, ao paciente cabe comunicar tudo o que lhe ocorre, sem deixar de revelar algo que a priori pareça insignificante, vergonhoso ou doloroso, tá? Enquanto o analista, cabe ao analista escutar o paciente sem o privilégio, a priori, né, de qualquer elemento do seu discurso, apenas escutar. E aí, associando, o paciente fala de um outro, o inconsciente, né, que lhe é desconhecido e irrompe, ou seja, invade sua fala
quando a lógica consciente se rompe. O consciente tem uma lógica. Quando essa lógica consciente se rompe, é quando esse desconhecido que é o consciente, né, irrompe, invade essa lógica. E aí essa lógica consciente, ela se rompe, tá? E aí torna-se presente, em algum determinado momento da fala do paciente, a lógica do inconsciente. Porque o inconsciente também tem uma lógica suprimida, uma lógica nas entrelinhas. Mas tem uma lógica. E essa lógica vai se fazer presente em algum momento na determinada fala do paciente. A partir de sonhos, atos falhos, xistes, esquecimentos, ambiguidades, contradições. Essa lógica ela vai se desvelando. E os conteúdos vão sendo significados com a ajuda de quê, Carla? Como é que a gente consegue significar esses conteúdos? Nada mais, nada menos do que por meio da interpretação, certo? Bom, gente, então é isso. Finalizo aqui mais uma parte, né, tratando-se desse assunto. Espero que tenha ficado claro para vocês. Mas se ficou alguma dúvida, se ficou aí alguma coisa, uma lacuna em aberto, tu manda um e-mail para mim. Meu e-mail vai estar aqui na descrição do vídeo. Manda um e-mail, tá bom? Que aí eu trago a tua dúvida para dentro da playlist Carla Responde. Porque de repente, né, o que pode ser a dúvida de um vai ajudar outros. Então eu abordo, explano dentro da playlist Carla Responde. Se você tem interesse em algum assunto, queira que eu explore aqui no canal, enfim, manda um e-mail para mim solicitando esse assunto. Eu vou trazer o teu assunto para explorá-lo dentro da playlist a pedido, tá bom? Só peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque eu recebo vários e-mails e aí eu vou atendendo aos pouquinhos por ordem de chegada, não passo ninguém na frente de ninguém. Então possa ser que demore um pouco até que eu venha acessar o teu e-mail, tá bom? Bom, gente, na descrição do vídeo também vai estar o link das minhas redes sociais. Não respondo mais mensagens via redes sociais devido ao excesso de pessoas. Fica muita mensagem acumulada, eu não consigo dar conta, então resolvi responder apenas por e-mail e por ordem de chegada. A função das redes sociais é para que você acompanhe de perto as postagens que eu faço referente aos meus projetos, tá bom? Pode seguir, adicionar, tem a fanpage, o Instagram, os perfis de Facebook, né? Então fiquem à vontade, tá? Então é isso, inscrevam-se no canal, aqui eu abordo vários assuntos dentro de várias áreas. A área a qual eu estou em formação é a psicologia, por isso eu dou uma ênfase maior a essa área, mas vez ou outra eu abordo outros assuntos também dentro da área de saúde, outros assuntos além da psicologia na área de humanas, falo sobre as coisas da vida, falo sobre qualidade de vida, falo sobre filmes, sobre séries, então fiquem à vontade para se inscrever, tá certo? E se gostou do vídeo, dá um like, se não gostou, dá um dislike, mas coloca no comentário do vídeo o que foi que você não gostou, o que eu deixei a desejar, para que eu possa ler a tua crítica e possa melhorar quanto à minha metodologia de construir conhecimento aqui com vocês, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima gravação.